Boa tarde, meu nome é Juliana, sou enfermeira de cuidados paliativos e eu vim falar sobre um tema, de cuidados paliativos no pronto atendimento. Então, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o conceito de cuidados paliativos. É uma assistência humanizada à saúde, formada por uma equipe multiprofissional, com o intuito de promover qualidade de vida com dignidade, aliviando o sofrimento de pacientes familiares que tenham doenças crônicas avançadas e incuráveis, com o objetivo de fazer com que a pessoa viva com qualidade e conforto, independentemente do seu tempo de vida. A abordagem dos cuidados paliativos, ela é indicada desde o diagnóstico de patologias graves que ameaçam a vida. Então, cuidados paliativos, ele inicia desde quando o paciente tem um diagnóstico de uma doença que ameaça a sua vida. Não é só, para pacientes que estão em processo de terminalidade, no final da vida, tá? E o cuidados paliativos é uma abordagem multiprofissional, é uma abordagem, eh, multidisciplinar, composta pela equipe médica, a de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, assistente social, os psicólogos, porque a gente entende que o ser humano, ele não é só físico, só orgânico, né. O ser humano, ele tem, a sua saúde mental, a sua saúde social, emocional e espiritual. Então, por isso a finalidade de ter uma equipe multi, para atender o paciente em suas várias dimensões, tá. O objetivo, humanização da equipe na assistência e no processo dos cuidados. Gente, a gente precisa ter um olhar diferenciado, né, um olhar mais humanizado com todos os pacientes, mas principalmente com os pacientes que estão em cuidados paliativos. São pacientes que estão frágeis, que estão muito debilitados, com doenças, incuráveis, né, que trazem muito sofrimento para eles e para a família. Esses pacientes relutam, resistem muito à vinda no pronto-socorro, porque sabem que talvez essa seja a sua última internação, que não voltarão mais para casa, talvez. Então, além do sintoma físico, a gente também tem que estar atento aos sintomas emocionais. Isso causa muito sofrimento paciente para a família. Então a gente tem que ter um olhar mais acolhedor, né, um atendimento mais humanizado. O fluxograma de atendimento que acontece na nossa enfermaria. Então é solicitado, né, feito os pedidos de interconsulta, via formulário e hoje também no sistema, eletrônico. Essa solicitação chega no posto de enfermagem, ou pela solicitação manual, né, pelo formulário, ou pelo acesso ao sistema. O núcleo de cuidados paliativos tem que dar ciência em 48 horas. A gente faz uma avaliação, de critérios de prioridade para agendar a reunião de família. A gente promove, a reunião para a tomatização compartilhada. Nessa reunião, a gente compartilha com a família decisões e o planejamento de cuidado, aí a gente estabelece um plano de cuidados, registra tudo isso detalhadamente no prontuário, e aí sim, esse paciente ou ele é transferido para a nossa enfermaria, ou se for necessário, a gente faz acompanhamento conjunto com uma outra especialidade. A reunião para tomar decisão compartilhada, ela visa o acolhimento do paciente e família, estabelecendo um planejamento de cuidados, em que se aborda a definição de diretivas de fim de vida, prescrição de manejo clínico de morbidades, controle de sintomas, cuidados de uma equipe multiprofissional e, se auto-hospitalar, entrega da carta para os familiares. Essas reuniões são reuniões bem complexas, demanda muito tempo, são reuniões de comunicação, é difícil, porque a gente, a maior parte do tempo acaba dando notícias, né, más notícias, notícias difíceis daquela família tá, entendendo e absorvendo, e são reuniões que às vezes a gente precisa fazer 2, 3 para poder fazer com que a família compreenda, tá.
E na alta a gente fornece a carta é essa que está aqui exposta, ela vem com símbolos, cuidados paliativos, e em nome da doutora Juracy. Ela vem com o nome do paciente, a idade, e vai direcionada ao colega médico do pronto-socorro, mais a equipe toda do pronto-socorro. Está descrito que o paciente é portador de doença crônica avançada, sem possibilidade de tratamento modificador de doença, com indicação de manejo clínico e morbidades. Ela estabelece que o paciente não tem indicação de medidas invasivas, né? E que é para realizar o atendimento inicial, priorizar medidas de conforto e internar se necessário. A gente não descreve o tipo de doença que é, justamente para poder preservar essa informação. Orientação da carta do Núcleo de Cuidados Paliativos aos familiares. Então, a gente orienta aos familiares aos sinais de alerta, aos sintomas diversos, controlados ou não com medicações prescritas em uso domiciliar e medidas não farmacológicas. Orienta a trazerem os pacientes para o pronto-socorro o mais precoce possível, para que não fiquem muito sintomáticos, minimizando o sofrimento. Mostrar a carta para a equipe do pronto-socorro, para que, na medida do possível, esse paciente tenha um atendimento diferenciado. E orientar que o paciente será avaliado pelo médico plantonista e, se necessário internar, será na enfermaria de cuidados paliativos. Os pacientes de cuidados paliativos, por terem doenças incuráveis, essas doenças vão evoluir de forma muito natural, né, esperada. E com ela vem os sintomas, né, as consequências são sintomas que são muito desagradáveis, traz muito sofrimento para a família do paciente. E a gente sinaliza à família que ele está indo de alta com sintoma controlado, mas que em algum momento não vai ser sempre assim. Em algum momento ele não vai responder às medicações, esse sintoma vai exacerbar e que precisa voltar ao pronto-socorro, né? A gente sinaliza quais são os sintomas que cada paciente pode apresentar, conforme a patologia dele. Pede para a família trazer o mais precoce possível, mais breve, não deixar esses sintomas agudizar no domicílio, para que ele não chegue no PS tão sintomático, né? E que a gente consiga minimizar o sofrimento. Orienta que eles mostrem a carta desde a recepção, né? E na triagem, a equipe toda, a equipe médica, para que todos tenham ciência que é um paciente que está em cuidados paliativos e que, se possível, fazer esse atendimento diferenciado, né? Priorizar esse paciente. E, após a avaliação inicial do médico plantonista, se tudo bem, o paciente vai embora, retorna para casa, senão ele vai ser internado e que interne esse paciente na nossa enfermaria, né? A gente pede para iniciar o processo mais precocemente da internação, para a gente poder diminuir o tempo de permanência desse paciente lá no pronto atendimento. Na medida do possível também, evitar que a equipe peça exames de imagem, avaliação do especialista ou procedimentos, né, que possam prolongar o tempo desse paciente o tempo de permanência no pronto-socorro. E aí a gente já libera a vaga o quanto antes subir para o nosso andar, que a equipe de cuidados paliativos, a gente continua, né, dando os cuidados na enfermaria. Quanto mais esse paciente e essa família fica no pronto-socorro, mais gera, né, aumenta o estresse, a angústia, a aflição, causando insatisfação, tá? Se porventura solicitarem a vaga e não tiver vaga no 12º, esse paciente ele vai ser alocado em um outro andar que tenha vaga, mas a equipe de cuidados paliativos irá dar toda a assistência, né, continuar dando todo o atendimento nesse andar que ele tiver alocado, e o quanto antes a gente tiver a vaga, a gente transfere para a enfermaria 12º andar. Conscientização da equipe, né? Então, gente, a gente precisa ter uma comunicação adequada, né?
ter uma comunicação empática, uma comunicação, pessoal, uma conversa acolhedora, simples, transparente, sem muitos termos técnicos, né, para que essa família consiga absorver as informações. Legitime seu medo. A gente tem que lembrar que esse paciente, essa família, eles têm muito medo, estão muito assustados, né, que por mais que a gente venha conversando durante o tempo da internação, ali é um episódio, é um cenário novo para eles. Então isso assusta demais, tanto a família quanto o paciente. Tentar acalmar, né, procure se manter calmo, de demonstrar para a família, né, sensibilidade, passar confiança, segurança, né, para eles. As pessoas se sentem mais seguras quando elas percebem que são consideradas como pessoas e não só apenas como doente. Avaliação do paciente, então ficar atento aos sintomas, né, físicos, emocionais, né. Às vezes o paciente ele não se queixa, por mais que a gente vê que eles estão em desconforto respiratório, que eles estão com expressão facial de dor, mas eles não se queixam com medo de ter que ficar internado, né. E prestar atenção aos sinais clínicos do paciente. Então, por mais que a gente verifique os sinais vitais, vê que está os valores adequados, que no monitor ali está mostrando uma saturação adequada, uma frequência cardíaca adequada, o que importa para a gente é olhar o paciente e ver que clinicamente ele está confortável. Então, por exemplo, se a gente olha o monitor e vê que a saturação está 98, que é uma saturação ótima, mas eu vejo o paciente que está com desconforto, para mim não importa o número que está aparecendo no monitor, eu vou lá e vou atender e controlar o sintoma. E ao contrário também, se eu vejo que o monitor lá está mostrando 80% de saturação, né, que é esperado com um paciente, por exemplo, pneumopata, mas que ele está confortável, ele está tranquilo, não está dispneico, não está taquipneico, eu também, tudo bem, não tem problema. A gente não precisa medicar, né, porque são coisas que a gente dá importância para os sintomas clínicos, independente dos valores, tá. Assegurar um bom controle de sintomas, né, porque o paciente está aqui para que a gente possa aliviar esses sintomas, né, que a gente possa acolher as demandas, a gente possa minimizar todos esses desconfortos que eles trazem. Atenção aos familiares, né, os familiares eles fazem parte desse processo, desse cuidado. Não tem como a gente no cuidados paliativos cuidar do paciente, né, e não acolher a família. Então o paciente está ali no pronto-socorro com desconforto respiratório, o familiar que está do lado ali, ele também está sofrendo, ele também está sentindo. Então, prestar atenção a esses detalhes, né. Então tá ali atendendo a necessidade do paciente, medicando, né, para controlar a falta de ar, mas também, né, dar atenção para essa família, né, seja presente, né, mostre para ele que você também está preocupada, com as aflições dessa família, né. Eu acho que o que mais a gente tem que ter em mente, ter consciência, é que os pacientes de cuidados paliativos são pacientes frágeis, né, são pacientes debilitados, que estão diante de uma doença que está ameaçando a sua vida, né, que estão com a condição física e emocional muito abalada, né, e que eles procuram o serviço buscando alívio dos sintomas, independente de qual sintoma, né, porque um sintoma, está interligado ao outro. Então, o sintoma físico, ele desencadeia o sintoma emocional, que desencadeia a parte espiritual. Então, a gente precisa tratar de sintomas, porque isso traz muito sofrimento. Então, priorizar, o atendimento sempre que possível, né, acomodar esse paciente num lugar tranquilo, calmo, se tiver condições para isso, realizar a escuta e acolhimento, priorizar as ações, centradas nas queixas do paciente e não apenas na doença. Enquanto a medicação não chega para controlar o sintoma, tenta fazer medidas não farmacológicas, que isso também ajuda a aliviar bastante.
E algumas situações também que vocês podem se deparar é com aquela família que está pendulando, que está oscilando muito, não está compreendendo bem o processo de adoecimento e finitude daquele paciente, né? Então ela chega no pronto-socorro dizendo que quer que leve o paciente para a UTI, que faça as medidas invasivas, né? E o que a gente faz? Primeiramente a gente escuta essa família, tenta entender essas aflições, essas angústias, né? Depois a gente tenta abordar a família trazendo um pouquinho para a realidade, né? A gente retoma com a família todo o processo de adoecimento, mostrando para eles de tudo que vem acontecendo até agora. E diz também que é uma decisão técnica, né? Que o profissional que tem técnica e competência para dizer se o suporte avançado de vida beneficia ou não o paciente. E que a medida não invasiva, a medida invasiva, ela só prolongaria esse sofrimento e não reverteria a causa que está levando esse paciente à finitude. E se mesmo assim a família não estiver compreendendo, porque às vezes o sofrimento é tanto e ela não está conseguindo absorver, não tem problema, né? A gente aceita a decisão da família, né? A gente valida a decisão da família e respeita essa decisão, porque existe o tempo da família, né? E a gente respeita esse tempo. Às vezes a gente diz que a gente não faz cuidados paliativos não é só para o paciente. A gente também tem que fazer cuidados paliativos para a família, acolher esse sofrimento, né? Acionamento da equipe, então a equipe de cuidados paliativos fica no 12º andar, o ramal do andar é 4735-4736 e tem o meu ramal, que é 4431, tá? Vocês podem entrar em contato comigo, eu tô aqui de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Para conhecimento de vocês, algum POP, os POPs e os protocolos da instituição. Então, um é o fluxograma de atendimento dos pacientes em cuidados paliativos, o outro é protocolo de atendimento a pacientes em cuidados paliativos e o nosso folder, que ali está falando um pouco sobre a nossa assistência, tá bom? Eu quero agradecer e dizer que a gente está aqui para agregar junto com vocês, né? Sempre visando a qualidade de vida e uma assistência digna para o paciente, tá? Muito obrigada.